Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast! O BizuCast de hoje é um BizuCast especial que continua a nossa série sobre metas. E o programa de hoje é calculando metas, né, Wellington? É isso aí, cara. O que é meta, André? Objetivo, valor e prazo, Bom. segundo quem? Segundo quem? Segundo Falcone! Pegadinha do malandro aqui, eu já ia. Ao vivo! Caiu no campo Eu minado. sabia que ele vinha com o Falcone pra cima de Moá, mas. Bom, deixa eu fazer Um agora a abraço, relação. O André Vicentinho. falou, você vê que eu sou um cara que não perdoa. Ele falou assim, não, me tira dessa, fazer um programa de marcas que eu odeio. Bom, já tem Falcone, já tem Dell. A Dell entrou pra nossa lista. A Dell pessoal. entrou, Um abraço aí, pessoal da Dell, hein? Sabe por quê? Porque a qualidade, ela não manda recado. Ela caga na sua cabeça. Isso é um... Ai, Cara, a qualidade caga na sua cabeça, cara. Escorregou, o jacaré te abraça. Pra continuar a nossa série, a gente falou muito de objetivo, gastou um programa inteiro falando de objetivos. Como seria o senhor Pirula falando assim? Gastaste um programa inteiro falando de objetivo, para que, bastardo? Por que você fez isso, né? Por que você ficou falando tanto de objetivos? Porque você tem que chegar hoje aqui pra falar de metas. Os cabeçudos vêm pra falar de meta primeiro. É, porque o cara chega e fala assim, ô Wellington, você calcula pra mim lá qual seriam 3 metas possíveis pra gente diminuir o refúgio da máquina tal. Aí o cara fala assim, pô, mas por que isso? Não, calcula. Geralmente é assim. E daí o que acontece? A gente vive o Ctrl-C, Ctrl-V de metas. Cara, temos que desdobrar a meta. Então o cara pega a meta do ano passado, fala assim, cara, calcula, ó, antes a gente tinha que atingir 9.8. Agora, qual seria a meta ideal? Então, o cara vai já pra matemática. E aí que eu volto a criticar, que eu vou ficar esse programa inteiro falando que os caras querem ganhar bônus, gente. Os caras não querem que a empresa dê certo. Os caras querem ganhar o PPR deles, quer comprar lanche, escuna, quer comprar trailer, O cara quer comprar ver caminhonete. o esforço que ele vai ter que fazer pra atingir aquela meta, né? Eu acho que ele baseia, na verdade, a meta pelo esforço, né? Pô, quanto eu Onde vou que ter eu que me consigo chegar? esforçar pra chegar? Hoje, essa vez eu vou dar um migué aqui, vou colocar um pouquinho abaixo, vou justificar isso aqui, aí depois lá na frente eu bato a meta, supero a meta, Extrapola ainda, e aí né? você esquece se você realmente superou uma meta ou se a meta colocada não foi colocada de forma Frouxa. frouxa, né? Meta frouxa. A Eu barra não falei. subiu. Eu Falei. adoro essa parte de calcular, fazer matemática, até porque eu sou filho de matemático, né? Sou apaixonado por matemática. E olha só que interessante. Uma vez, quando que eu descobri que de fato era sobre ganhar bônus? Eu fiz um conjunto de argumentos incrível. E mostrei qual deveria ser a meta. E eu provei que a meta que estava sendo setada, a métrica, a dimensão, o número que estava sendo setada, ela ia ser atingida de qualquer forma. Que não existia desafio, avanço. Independente do esforço. Independente do esforço. Então eu fui e provei, era uma coisa de uma meta de satisfação. Eu fui lá e me provei, eu falei assim, olha, não existe. E eu propus 3 curvas de agressividade. Ó, você pode colocar a mais leve, que eu acho que deveria ser essa, mas se você quiser mais arrojado, tá aqui as outras 2 curvas. E eu mostrei isso ao longo dos anos, como é que a gente ia poder evoluir. Qual que foi a resposta? Deixa assim. Aquele dia que o diretor falou deixa assim, eu descobri que não é sobre resultado. Esses caras querem ganhar bônus, cara. Uma coisa importante, é uma pergunta a se fazer, né? É se eu não fizer nada, quanto vai dar o resultado, né? Ótimo, Se eu não me isso que eles esforçar fazem. nada, A galera se eu faz me muito esforçar 20%, se eu me esforçar 50%, agora se eu der meu máximo, quanto vai ser? E se eu me superar? É assim que você tem que pensar, né? Então a gente separou para vocês aqui um compêndio, aqui, um guia de alguns passos aí para você calcular metas, tá? Então vamos lá. Item 1, quais são as metas, né? Quais são os objetivos e quais são a meta? Então qual é a diferença de objetivo e meta? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Objetivo, aumentar a market share, certo? Meta. Aí a meta, ela pega essa coisa intangível de aumentar a market share e a meta diz o seguinte, hoje em dia eu tenho 10 clientes. Então, eu quero aumentar meu market share, eu olho meu objetivo ao longo dos anos, existem 50 pessoas aí no meu mercado é do tamanho 50, vamos dizer assim, e hoje eu só tenho 10. Eu quero chegar em 25, eu quero ser 50% do market share.
tá? Então, qual que é a minha meta? A minha meta, eu vou ter que olhar para esse objetivo de sair de 10 até 25 e falar assim, caraca, cara, como é que eu vou fazer isso? Que daí vem a escola do administrador básico, né? Que é assim, basicamente, a gente coloca a meta 25 e chama todo mundo e eles vão cumprir o objetivo, né? Motivação e tal. Exato. Mas não é assim. Não é assim, porque daí... Aí, vamos dar um você exemplo. banaliza a meta, né, Motivação, cara? sim. Vira uma piada. É. Vem uma pessoa assim e fala assim, essa aqui é a sua meta. Ah, não, mas não liga pra esse número não que tá errado. Eu Tá já vi errado, isso. né? Eu já vi isso, eu já vi Ah, isso. não, esse aí vão recalcular depois. Essa meta aí é impossível. Essa meta é impossível. Isso Exato. não pode, né? Porque assim, se você chega e fala assim, não, então beleza, 25, num ano eu vou aumentar de 10 para 15. Só que daí o que acontece? Ah, mas por que só 5? Porque a gente é preguiçoso? Não, porque você vai ter que... você tem um budget de desconto que você não vai poder dar para todo mundo. Você tem um budget, por exemplo, de utilizar gastos com o teu fornecedor, de tipo chamar ele para almoçar. Eu dando exemplo de uma empresa pequena, Aham. né? Você não vai ter dinheiro para chamar os 25, então você vai faseando E às isso. vezes você nem tem capacidade produtiva para bater os 25. Às vezes o mercado Sim. é verticalizado. Você nem pode atingir os 25, né? E às vezes tem um outro ponto, se você quer expandir mercado, você não vai ter, se você precisa de uma força comercial muito forte para poder abordar todos esses clientes, às vezes você vai ter que dobrar o teu time e aí o aumento de 5% já não faz sentido mais, entendeu? Exato, daí vai ficar mais caro. Vai ser mais caro ter 25 do que... então, exato. Por isso que tem que ter pensar, planejamento. né? Tem que ter Exato. planejamento. E daí, pra gente não perder o meta, o que é a meta, então? A meta é quando você chega e fala assim, ó, se eu tenho o objetivo de aumentar market share, a meta desse ano eu tenho 10 clientes, então eu preciso ter 5. Então a minha meta é aumentar 5 clientes. Claro que mais pra frente vai ver os passos de como estabelecer essa métrica. Onde eu cheguei com esses 5? Mas a minha meta está bem clara? A meta tá tangível? É quantidade de clientes, é isso. Isso vai ter que vir de algum lugar, esse número 5, Alguém né? tem Isso que que trazer, né? precisa É ficar isso que a gente ia claro falar. isso. Não tirar do bolso. É o programa de hoje. Eu ia falar, o pessoal fala tirado, né? Tem uma palavra feia. Mas tem gente que tira a meta não sei da onde aí, eu fale? pessoal. Quer que eu me sacrifique? Por favor, Albino, faça esse eu corte. vou fazer. Não, eu vou cair na granada. Tem cara que tira a meta do cu. Esse é um bom corte. Tem cara que tira a meta do cu pulando na granada. Mas é isso. Esse programa é sobre como calcular a meta. Mas a primeira coisa é que você tem que conhecer qual é a métrica. Conhecer qual é a meta para depois definir a métrica, a parte numérica, né, Wellington? Qual que é a nomenclatura mesmo? Me ajuda aí. A gente pode tem duas formas. A gente pode usar a meta SMART, né, que é o que todo mundo usa, que tem uma visão resumida dela, que a meta ela é composta por objetivo, valor e prazo. Então, se a gente tá chamando de... Um abraço, Vicentinho Falcone. Gosto muito de você, tá? Eu também. O André não gosta. Não, eu gosto, amo você, cara. eu Você é gosto, foda. eu Você é gosto. foda. Gosto da sua equipe. Você é foda. Ó, eu gosto também, mas eu prefiro o José Ferro. Um abraço. José Ferro do Lean Institute, porque fique claro. O ponto é que assim, vou dar o mesmo exemplo que o Albino comentou aqui, né? Então a gente quer aumentar o nosso market, se o objetivo é aumentar o market share, tá bom. Então vamos tentar tangibilizar esse cara. Então se eu tenho 10 clientes hoje, eu quero aumentar, se eu vou colocar mais 5 na minha base, então eu vou aumentar o market share em 50%. Ou vou colocar mais 5 clientes para dentro da base, até quando? Eu preciso ter isso claro. Então quando a gente seja usando Smart ou nesse objetivo valor e prazo, é a mesma coisa. Então, minha meta é aumentar o market share em 50% até dezembro de 2022, por exemplo. Então, essa é uma meta bem estabelecida, porque eu tenho o que eu quero fazer, que é aumentar o market share, eu tenho quanto que eu quero fazer, e eu tenho até quando que eu tenho que fazer. Porque também, se eu deixar somente aumentar o market share em 50%, tá bom. 50% na base que eu tenho hoje é um número, é de 5 clientes. Mas até qual que é o meu deadline pra fazer Não, isso? mas é porque assim, vamos dizer que esse exemplo aí é de carrinho de hot dog. Aí chegou a excursão da Aparecida e desceu e veio mais 300 pessoas. Aí o market share mudou daí, porque aumentou a quantidade de pessoas. Então, tá entendendo? Então aí, isso é o cara importante bate ter a meta. fica felizão, né, e aí não pronto. conta que Vai chegou chegar no primeiro o ônibus. Não conta que chegou o ônibus. Metas são formas tangíveis e aritméticas de se traduzir e mensurar resultados reais versus objetivos. Então você vai lá e define, é quantidade de cliente, é quantidade de cliente. Posso fazer um comentário só rapidinho sobre isso? A gente não pode transformar o cálculo da meta numa engenharia da NASA também, né? Não, tem que ser simples. Tem que As ser pessoas simples, precisam né? entender. Exatamente, as pessoas têm que entender, porque senão, cara, a gente já viu cada coisa que, assim, tentem deixar as coisas mais fáceis pra todo mundo. Eu trabalhei numa empresa que tinha um indicador de segurança do trabalho que era DART.
Já começa aí, né? O nome tipo Star Wars, né? E daí era Darth assim, Vader. era a quantidade de horas trabalhadas dividido pela quantidade de funcionários multiplicado pela quantidade de acidentes, não sei o que, dava um número intangível, um número irreal lá. Como 12. Que é? Dava 12.3. O que significa isso? Ninguém sabe. É péssimo pra explicar pras pessoas. O cara quer definir meta, Wellington, e a porra do processo não tem nem indicador. O cara quer falar, que quer aumentar a quantidade de cliente numa pizzaria. Eu gosto sempre de dar o exemplo da pizza, porque todo mundo come pizza e deve imaginar como uma pizzaria funciona, não querendo menosprezar os fluxos produtivos alimentícios. Mas vamos lá, é mais simples. mais fácil de entender. É mais fácil de entender. Então é assim, o cara falou que quer aumentar a quantidade de clientes na pizzaria. Quantos clientes o senhor tem hoje? Não sei. Não sei. Não sei. Como assim o senhor não sabe? Como que acontece aqui? O cara liga, o cara grita pro outro ali, o cara faz a pizza, o motoboy sai. Cara, se você não tem um processo estabelecido, você não sabe quais são as entradas, quais são as saídas. Quanto de trigo que o senhor gasta aqui? Não sei. Quantos funcionários você Quantos tem? funcionários você tem? Não sei, Às vezes eu tenho 2, tenho 3, às vezes eu chamo um cara aqui. Então assim, pode parecer absurdo, mas se você existe em grande empresa. Lá vai, né? E em grandes empresas. Aí você fala assim... Sim, pelo que ai. Então, assim, a gente precisa entender. Tá estabelecido o processo, tem métrica e tem medição. Tem processo que tá estabelecido, mas não tem medição, não tem métrica, não tem histórico. Antes de definir meta, se a porra da meta vai ser sobre isso, você tem que estabelecer isso. Não tem como você definir. Se a gente tá falando que a meta é com base em um cálculo aritmético, pra ficar tangível, Você precisa ter eu preciso ter um número pra poder número. fazer essa aritmética funcionar. Mas acredite, essa geração Z do OKR, elas fazem meta de coisa que não calcula. Albino, tudo que nós estamos falando, quem assiste o Shark Tank Brasil vê vários exemplos, eu não sei, provavelmente eles façam de propósito. Aí pergunta assim, quanto é o custo de cada produto? O cara não sabe quanto custa cada peça, o cara não sabe como que o cara quer chegar, né? Não tem como. E daí é essa história, você não tem um processo estabelecido, não tem indicadores, você não vai conseguir definir meta, aceite isso. E não dá pra definir meta, que nem eu vi uma vez um cara falando assim, aqui na nossa startup, a gente definiu uma meta que o cliente tem que ser satisfeito. Tá, mas daí você tem uma medição no final do chamado, não, é muito burocrático. Então você faz uma pesquisa, então, no final do ano, qualitativa, não, isso também a gente acha que não é moderno. Muito incisivo. Então como que vocês descobrem como as pessoas estão? Pela recorrência. A pessoa não sabia, André. Tá. A pessoa não sabia. Ela ia esperar terminar o ano pra descobrir qual é a meta. Como eu já vi, senta o board. E aí, como que ficou essa meta? Pelo meu sentimento, eu acho que nós temos que dar essa meta, porque ela... Não, tira 30% aqui, penaliza. Eu vi um processo de meta muito bem montado se tornar o júri da Inquisição Espanhola. Eu vi. Eu montei uma porcaria de um sistema super robusto e os caras, pra querer ter a coisa na mão, pra poder... Aí eu vou longe. É pra pegar grana, porque daí... Por que o cara ia ter o poder de transformar um negócio mecanicamente perfeito pra transformar um negócio subjetivo. Pra tornar subjetivo onde ele julga as metas? Pra ele pegar mais grana na mão. Não vem com papo não, meu amigo. Do BSC, né? Não vem com esse papo não. Vai enganar outro, que aqui você não engana não. Ó,